Bom, olá, bom dia ou boa tarde, que agora é meio-dia, né? Essa apresentação ela é baseada numa experiência que eu tive quando fui gerente de TI no governo federal, na empresa Brasil de Comunicação. E aí vocês vão ver um pouco do que as coisas que eu fiz junto com a equipe, as coisas que a gente errou, as coisas que a gente acertou, e principalmente as lições aprendidas, porque a gente fez isso sem saber que a gente estava fazendo o tal do Management 3.0. Bom, eu sou o Fernando Ickel, normalmente o pessoal me chama aqui no FISLE, nos eventos como FAIC ou FIC, aí fica à vontade como vocês acham mais confortável me chamar. Passei por vários tipos de profissões, então já fui técnico de manutenção de computadores, já fui sysadmin, já fiz código, já fui inclusive gerente, como é o caso dessa experiência. A EBC é uma empresa de comunicação, uma sociedade anônima de capital fechado do governo federal. Ela é uma junção da antiga Radiobras e a SERP. A SERP é a famosa TVE no Rio, a Radiobras é o que vocês conhecem da antiga, a famosa Voz do Brasil, às 19 horas. E eu entrei lá para ajudar o pessoal a tentar melhorar a área de TI que vinha de um caos, eu diria, apocalíptico. Isso aqui é o organograma quando a gente entrou. Então, você tem a caixinha ali da gerência de tecnologia da informação e duas caixinhas abaixo que são a gerência de desenvolvimento e gerência de infraestrutura. Eu entrei ali como gerente de TI e o ambiente pré-ágil, era realmente o apocalipse, cara. Esse emaranhado de fio que está aqui, isso aqui não é nada comparado. Sim, não estou comprometendo vocês, isso é parte do evento. Isso aqui é muito fácil. Lá o ambiente era insalubre porque as mesas não eram padronizadas, os bancos, as cadeiras para as pessoas sentarem eram todas quebradas, os computadores eram antigos, a infraestrutura, você tinha varais em todos os cantos, varais entendo cabo de rede, cabo de energia e etc. E é uma empresa que juntou duas culturas diferentes, sendo ainda que tem a cultura do funcionalismo público, a parte boa e a parte ruim, que não tinha concurso há muitos anos, então o sucateamento era grande e as pessoas tinham um nível de estresse razoável. Por quê? A Voz do Brasil nunca parou. Nunca foi 2 ou 3 vezes que ela realmente não aconteceu. E uma das vezes quase foi comigo e eu recebi uma ligação muito bacana do presidente do Senado da época, perguntando por que tinha parado, por que tinha atrasado a Voz do Brasil. E eu era um dos culpados das 15 vezes que isso aconteceu. Então, não é legal. Mas, resumindo, então, como é que era o ambiente quando eu entrei? Pouca comunicação entre os times. Entre os times de TI, então, desenvolvimento, infraestrutura e suporte, entre a área de TI e a empresa inteira mal se falava, se comunicava, então era aquela comunicação que um falava uma língua, outro falava outra, e ambiente salubre, não tinha métrica, então isso é fantástico, porque assim, quantos chamados vocês atendem, pessoal de suporte ou infraestrutura? Não sei. Mas tem sistema de chamado? Não sei. O desenvolvimento, como é que vocês fazem para controlar a versão? Copia. Como? Copia. Óbvio, como as entregas não aconteciam, ou aconteciam a cada aniversário dos usuários, então, imagina, os usuários eram infelizes e cada um da infraestrutura e desenvolvimento e suporte tinha o seu nicho, que ele dizia que aquilo era meu, então aquilo tornava que ele fosse vital para a empresa e se sentia importante porque ele não repassava para ninguém, então ele era o dono. Imagina quando tirava férias, o cara do firewall, o cara que cuidava do protocolo, era o Deus nos acuda. Então, como vocês verem, a gente tinha muitas barreiras. As barreiras eram tecnológicas, porque a empresa era sucateada. A barreira era cultural, porque era anos de sucateamento. Isso interfere na motivação das pessoas.
processos que não existiam e as próprias pessoas que estavam nesse mar de lama completo do inferno. E o mais difícil lá era infraestrutura. Por quê? Infraestrutura é o coração da empresa, é onde o pessoal, geralmente, isso aqui é o operador bastardo do inferno, em inglês é conhecido como BOF, isso é uma imagem do que eles fazem. Então, os caras lá e o pessoal do suporte tinha essa cultura de dizer, caiu um servidor. Ah, caiu? Beleza. Mas por que caiu? Não sei. Olha os logs. Que log? E daí para baixo. Aí você ia ver, era porque o servidor estava alocado para uma atividade não relacionada ao trabalho, ou basicamente diversão. Então, vocês podem supor que era outra coisa. E era difícil de lidar com eles por causa disso. Então, como parte das perguntas e documentação. Aliás, tinha uma coisa curiosa, era que a gente não podia colocar equipamento no CPD, porque se colocava o chão podia cair. Então, era difícil, né? Sem documentação, baixa disponibilidade, não tinha métrica, como eu já tinha dito antes. Então, quando o desenvolvimento tinha que entregar um site novo, a EBC é uma empresa de jornalismo. Jornalistas já não entendem de muita coisa, porque eles pegam a informação que é essencial para passar para o público que eles têm, né? Então, eles fazem um resumo daquilo que precisa para as pessoas saberem. Então, o que eles menos importam para eles é se o site é feito em PHP, Django, Java, .NET, dane-se. Ele precisa do site e as notícias estão lá o mais rápido possível. Então, imagina quando era para falar assim, então, eu preciso de um site novo para cobrir a Olimpíada, cobrir eleições. Pô, novo? Mas quando você está pedindo? Não, para amanhã. Ou semana que vem. Não, mas não tem servidor, não tem infraestrutura. Aí o pessoal do desenvolvimento fazia um sitezinho meia boca ali. E onde ia fazer o deploy desse negócio? Aí, imagina o estresse. Aí a infraestrutura negava para desenvolvimento negava para os jornalistas, os jornalistas ficavam mais histéricos que já são, caos, apocalipse, estresse, e as pessoas tomando Lexotan. E os desenvolvedores, eles tinham, como eles não tinham cultura de compartilhar código, de fazer discussão técnica e de adotar as boas práticas de Agile ou de boas práticas de desenvolvimento, então, qual que eram os produtos que eles geravam? A maturidade do código era baixa, e geralmente era o fodão da equipe, eu que cuidava do meu protocolo, do meu site, do site do fulano, e as entregas eram raras, a cada aniversário do usuário praticamente. Então, usuários infelizes. E aí, nesse cenário de apocalipse, o que eu tomei, o que o gerente lá tinha que fazer e o diretor de TI? Cara, vamos chamar os caras para o inferno. Mas quem que a gente chama para os infernos? Só os loucos, né? Então, a gente começou a tentar achar as pessoas que podiam fazer a contribuição, tinham um bom conhecimento técnico, tinham disposição de enfrentar desafio, e eu literalmente dizia para eles, vocês estão vindo para o inferno. Eu não mostrava essa imagem, mas era algo similar que eu mostrava para eles. Então, uma forma de mostrar que eles realmente estavam indo para uma situação de estresse. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi arrumar gente de infraestrutura, gerente de infraestrutura e gerente de TI, ou de desenvolvimento, que tivesse práticas que hoje a gente chama de Agile, para poder dar uma dinamizada e tentar botar aquele negócio numa situação mais estável. Então, isso, na verdade, é praticamente uma revolução, porque o orçamento da época na área de TI era em torno de 16 milhões, e quando a gente entrou e começou a fazer esse trabalho, pulou para 64, 68 milhões, mais ou menos. Então, eu estava chamando eles praticamente... Era o caos, o apocalipse, o inferno na Terra, e estava chamando eles para uma revolução. E o gerente de desenvolvimento, que, aliás, foi um cara fantástico, me ajudou a adotar novas práticas, entender melhor como as pessoas funcionam. Ele ajudou a trazer mais gente. A gente resolveu mudar o ambiente de trabalho. Então, o que era? A gente, além de trazer as pessoas, a gente montou uma sede nova para mais de 6 mil pessoas, construímos 2 data centers,
compramos servidores, storages, computadores. Então, a gente está tentando trazer tudo de novo. E, principalmente, aqui, que começou a funcionar, foi adotar Scrum. Não o Scrum no sentido literal das ferramentas, o Scrum como metodologia mesmo. E na área de operações, do mesmo sentido. Então, o gerente na área, a gente conseguiu trazer gente nova, demos vários brinquedos para eles brincarem novos. Imagina a infraestrutura mexendo com servidores de... Hoje parece pouco, mas na época era 128 GB, era luxo de servidor. Storages grandes, a gente trocou o data center, e eles adotaram uma política que hoje eu concordo, mas ela precisa ser aplicada com cuidado, que o pessoal chama de auto-ops, que é um negócio que está um pouco... que basicamente é que os caras... A infraestrutura se considerava tão... Eu sei que está gravando, mas desculpa, tão foda, que eles achavam que eles podiam se autogerenciar sozinhos. Então, não precisava dizer para ô fulano, tem que subir 20 servidores amanhã, ou vamos construir infraestrutura tal. Não, eles... automaticamente, eles conseguiriam fazer isso. E isso funcionou até um certo ponto, e foi muito importante para o próprio conhecimento deles do que eles eram capazes de fazer. Então, imagine, o gerente de TI era o diretor de TI, o gerente de TI, os gerentes e as equipes técnicas fazendo várias coisas novas, porque em vez de você entregar um site por ano, 2 sites por ano, a gente estava tentando entregar a cada 15 dias, um mês, pedaços dos sites ou próprios sites ou sistemas. Era muita coisa. Falei, a gente está trazendo nada para fazer uma casa bacana, com infraestrutura decente e tal. Então, assim, os caras estão se divertindo, os caras estão adotando o Agile, os caras estão na ponta da tecnologia. Tinha gente que mexia com código de FreeBSD, Scala, mexia com coisas super massas. Tinha gente já brincando com o NoSQL lá dentro da empresa. Estavam felizes? Não. Mas por quê? A forma de identificar isso, geralmente, ela é difícil quando você está dentro do barco e o barco está afundando, ou você tem que enfrentar um inimigo, um adversário numa guerra. Mas elas não estavam felizes, elas estavam... você olhava para elas, óbvio, as pessoas brincam no trabalho e tal, mas uma coisa é você ter o dia a dia, outra coisa é perceber que as entregas começam a não acontecer no tempo certo, a infraestrutura começa a piora na qualidade de SLA dela, então as coisas voltam a ter problemas, a cair, e os problemas voltam a se repetir e as pessoas começam a brigar de novo. Mas espera aí, se eles praticavam Agile, entregavam periodicamente, usavam, como eu estava falando aqui, e os usuários estavam satisfeitos, qual era o problema? No caso de infraestrutura, assim, aí eles começaram a sair de AutoOps, começaram a praticar DevOps, e a gente saiu de um SLA de 60% de uptime para em torno de 95%, que já é razoável. Melhoramos o pessoal, os usuários sentiam, porque eu falo em infraestrutura e também suporte, sentiam sentido a melhora no atendimento, melhora da infraestrutura de forma global, né? Como eu já tinha dito, os novos brinquedos. Então, de novo, por quê? Qual que era o problema? Capitão Kirk. Vocês já assistiram Star Wars, o antigo, não esse novo do filme, mas o antigo. O Capitão Kirk é o melhor cara para ensinar como não ser um líder de equipe. Porque ele sempre estressa as pessoas ao máximo, ele sempre é o cara que vai lá praticamente para morrer e alguém morre por ele. Então, é o cara que faz as coisas erradas. Então, o que ele... E o Scott sempre sofreu por causa disso. Assim, Scott, a gente precisa de mais potência. Ele, a gente não vai conseguir... E o gerente de TI sempre fazia isso. Porque ele acreditava que ele fazia isso aqui. Dizem que isso aqui é o Peter Drucker, mas eu fui pesquisar, não foi ele que disse, isso virou um senso comum, que se você quer que algo seja feito, você sempre peça a quem está ocupado. Isso é uma máxima que todo líder de equipe, gerente,
fala, pô, eu preciso desenrolar um negócio para entregar amanhã. Para quem que eu vou pedir? Para o cara que está mais ferrado. Sempre, sempre, sempre. Quem já fez isso como líder ou já sofreu isso? Eu já sofri e já fiz isso várias vezes. E isso, cara, era a rotina. Então, o que acontecia? Rolava o porrômetro. Pô, vocês não botaram esse negócio no ar, caiu tal site, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Óbvio que os caras ficavam estressados. Mas, pô, eu estava praticando a Java, eu estava fazendo tudo direitinho. Só que tinha um detalhe. A outra equipe, o cara era igual isso aí. Pô, tava todo mundo no amor, felicidade, abraçava. Era, cara, fufuriça o tempo todo. Sem sacanagem. E uma das pessoas que tinha, o gerente tinha essa ternura, está aqui na sala. Então, qual que era o problema? A pessoa, se vocês não lembram, esse cara é o Multifaces do He-Man. Eu tenho esse boneco até hoje lá em casa, meu filho usa, já quebrou, mas está lá, 30 anos. O gerente, ele era muito legal com uma equipe, a outra ele fodia o tempo todo. Mas fodia porque ele não achava que os caras eram ruins. Fodia porque ele acreditava que os caras podiam fazer muito mais. Só que isso deixava os bichos tão pilhados, que era desgraça. Mas qual que é o ponto-chave aí? Era um bom técnico, fantástico. As pessoas acreditavam que ele tinha capacidade técnica muito acima da maioria dos técnicos que tinham lá. Só que, cara, era um péssimo gestor. E, por incrível que pareça, esse cara sou eu. E eu não fiz isso só lá na IBC, eu fiz isso outras vezes, com outras equipes, arrebentei do mesmo jeito, porque eu acreditava que naquela aquela máxima, essa aqui. Então, você quer que alguém faça algo bem, e o quanto antes, faça quem está mais ocupado. Porque isso fizeram comigo, 20 anos. Então, é involuntário você tomar, inconsciente você fazer essas coisas. Mas quando foi o momento que eu comecei a identificar que eu realmente estava fazendo coisa errada? Quando dos caras me chamou para a sala, falou, meu, para, velho. Você quer ferrar todo mundo? Ninguém aguenta mais. E ele tinha razão. Então, foi nesse dia que eu entendi que eu precisava fazer as coisas um pouco diferente com ele, principalmente, e com as equipes. Então, eu entendo que não adianta você fazer as práticas de Agile e tornar elas uma doutrina, um dogma, sem esquecer que não é as ferramentas que resolvem, nem as metodologias. Tem uma parte importante disso, que é você fazer com que as pessoas continuem fazendo bem feito o que elas querem e gostar do que elas estão fazendo. Então, eu entendo que isso é uma evolução. Mas, pô, isso que você está falando é senso comum. É verdade. Mas a gente pratica isso o tempo todo? Não. Então, esse aqui é o Martin, que é o Jürgen Apelo, foi o cara que cunhou o termo Management 3.0. Você vai ver que gerenciamento moderno já existe há praticamente 100 anos. Então, a prática do gerenciamento moderno é baseada em hierarquia, em delegação. O problema disso é que geralmente você precisa colocar controles para saber se a tarefa que você está designando ela está sendo bem feita e o cara está fazendo do jeito certo. Então, você sempre está desconfiando se o cara vai conseguir entregar o que você quer ou não, ou a empresa quer ou não. Então, no Management 3.0, a gente entende que tem um monstro, que é o Martin, e ele tem algumas coisas que geralmente a gente não enxerga, que é como a gente alinha as restrições, como a gente desenvolve as competências, como é que cresce a estrutura, como empodera os times, como energizar as pessoas e como melhorar tudo. Vejam, como crescer a estrutura, a gente cresceu, porque quando eu cheguei eram 15 pessoas,
No total, quando eu fui sair, tinha mais ou menos 60 e poucas pessoas, contando todas as equipes de TI, nas diferentes cidades que a EBC funciona. Então, e desenvolver competência, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque isso eu confesso que a gente não fez direito. E eu não entendia que aquilo que vocês vão ver e vão ouvir, a gente fez, e aquilo já era chamado de Management 3.0, porque eu não conhecia, eu só fui conhecer 2 anos depois que eu saí da EBC. Então, energizar pessoas, é botar o cara na tomada? Não. É dar Red Bull? Não. Abraçar as pessoas? É parte, mas não é o que interessa. Energizar pessoas é dar desafios. Mas desafios que as pessoas sintam tesão em fazer os desafios. Não tesão naquele outro sentido. Mas tesão de, vamos realizar esse negócio, e os caras realizam, e os caras falam, nossa, isso aqui foi do caralho, isso aqui foi massa. Então, isso é parte-chave de você começar a fazer alguma coisa e manter ela por muito tempo. Alinhar as restrições, lembram, comentei do AutoOps? Mas isso não só acontecia na infraestrutura, mas também acontecia no desenvolvimento. Por quê? Os meus gerentes acreditavam que as equipes elas tinham que ter liberdade para fazer tudo. O que a gente discutiu bastante é como é que a gente alinhava as restrições, porque a gente não podia escolher uma tecnologia que tivesse que cobrar licença e a gente precisar colocar 100 mil licenças desse negócio, porque a empresa não ia ter dinheiro para comprar. Então, precisava alinhar as restrições. As restrições, elas estão no combinado e fazendo eles entender, as coisas funcionam. Então, quais eram as restrições? As restrições eram, vamos limitar quais são os sistemas operacionais que a gente vai fazer, quais são as linguagens de desenvolvimento que vamos adotar. Então, a equipe decidiu por duas linguagens de programação na época, uma para o mundo corporativo, a outra para a web. E isso era o suficiente? Não. Precisava alinhar mais coisas e mais para frente eu vou dar um exemplo. Empoderar times. A gente empoderou os times, talvez até demais. Porque o que é empoderamento que hoje está muito em voga em N circuitos da moda de agile, das mídias sociais, e em geral? Empoderar em time é dar a capacidade, dar as condições para eles tomarem as próprias decisões, sejam técnicas, sejam em relação ao time, sejam em relação aos métodos. É claro que você vai assim, não, então, faz o que você quiser aí, isso não é empoderamento, isso é o seguinte, como é que vocês querem fazer as práticas de entregar? Como é que vocês querem entregar isso? Quais são as tecnologias que a gente vai adotar? E discutir isso, deixar que eles tomem mais decisões do que vocês, ou os gerentes. Melhorar tudo, até improve everything. Eu gosto disso porque, mas o que significa? Significa que as próprias equipes elas podiam ter melhorar as coisas sem que a gente teve que ficar pedindo para eles. E eu disse, se essa rotina aqui leva 4 horas para fazer, se ele resolver isso e fazer em 1 hora, sensacional, fantástico. Mas eu preciso dizer isso para eles? Não. Ou se eles veem uma coisa que está acontecendo para um cliente da empresa, né, que são os usuários do jornalismo, e eles melhorarem, isso é melhorar tudo. E tem um detalhe que eu pouco fazia, eu só fui fazer depois da gente sofrer muito em conjunto, que é reconhecer que todo mundo tem seu valor. Mesmo o cara, aquele funcionário que está para aposentar, que tem dificuldade de entender as novas tecnologias, até nós temos dificuldade, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa disruptiva acontecendo e você não consegue pegar tudo. Mas mesmo aquele cara, ele cumpre um papel importante na empresa. Então, você entender que aquele cara, e geralmente é o cara que a gente caga para ele, que é o cara do suporte, que vai consertar o computador do usuário lá, esse cara também você tem que dar um jeito de reconhecer o trabalho dele e reconhecer que ele é valorizado. Então, como é que a gente reconhece? Ou quem que a gente reconhece? Primeiro, a gente tem que reconhecer os clientes. Porque, normalmente, se você é uma equipe interna de uma empresa que presta serviço para a própria empresa, não para uma outra empresa que tem um serviço que você está desenvolvendo código ou mantendo infraestrutura,
é difícil a gente reconhecer, porque a gente considera que os usuários realmente são todos idiotas, todos não entendem nada e todos querem as coisas para ontem. Mas a gente se comporta assim também quando a gente é usuário. Não de tecnologia, mas de outra coisa, do carro, do computador, do videogame, quando você vai comprar alguma passagem, coisa do tipo. Então, uma das coisas que a gente fez algumas vezes foi pegar as equipes e levar para ver a produção do jornal da TV ou a produção da Voz do Brasil. Para entender qual que é a dor do cara de verdade. Por que ele fica estressado e louco? Além de já alguns serem naturalmente loucos. E tentar entender para tirar a lição de que como é que eu ajudo ele a ficar menos estressado, de desenvolver as coisas de uma forma melhor, e ele também não nos estressar. Então, reconhecer o trabalho de quem é seus clientes, às vezes interno, é importante para você também reconhecer, valorizar o seu trabalho que você está entregando. Reconhecer a direção, porque são as pessoas que nos colocam lá de verdade, para fazer, seja gerenciar, seja produzir, seja manter. E uma das coisas que a gente começou a fazer, a gente não conseguiu fazer isso para todas as equipes, mas foi fazer, mostrar para eles, a equipe, antigamente a gente não entregava nada, a gente está entregando X agora. X entregas de sites, ou X chamados por mês, ou o uptime da infraestrutura em X%. E reconhecer o trabalho das outras equipes. Então, de vez em quando, a infraestrutura em desenvolvimento, mostrava coisas para o outro, e de tecnologias que estavam mexendo, ou como é que as coisas funcionavam, tanto para desenvolvimento quanto para infraestrutura. Para entender, porque se o cara de desenvolvimento está querendo um deploy novo, vamos entender por quê. Ou o desenvolvimento entender como é que funciona a infraestrutura para ver se a minha entrega vai funcionar melhor do jeito que eles estão montando. E uma coisa que a gente começou a fazer, e deu certo toda vez que a gente fez isso, é que cada nova entrega, a gente fez uma ação de marketing. Mas como é que é a ação de marketing? Vamos fazer banner? Não. A ação de marketing é ir lá conversar com o usuário, montar um planinho, dizer o que está melhorando, qual que é o valor que está entregando daquilo lá. Tanto do ponto de vista de infraestrutura e suporte, como no ponto de vista de desenvolvimento. E tornar as métricas que a gente tinha adotado internamente disponíveis para a empresa e ver que tinha produção, que a TI não gastava X milhões por ano e não gastava porque ficava brincando com as tecnologias novas. Não, porque se importava com a empresa. E porque era uma forma também das próprias equipes verem o que eles estavam produzindo. Então, infraestrutura, no começo, eu lembro que eles não queriam mexer com ticket. Aí eu falei para eles assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar post-it e vamos montar um Kanban. E aí eu guardei todas as tarefas que eles usaram no Kanban. Ficou uma pilha desse tamanho. Aí eles olharam assim, nossa, a gente faz bastante coisa. Eu falei, então, a gente pode fazer menos. Por quê? Eles chegaram no momento que eles estavam tão bitolados porque eu tinha estressado eles atrás, naquela famosa frase, que eles procuravam melhorar as coisas e ficavam estressados porque estavam procurando coisas para melhorar. Na verdade, podia fazer as coisas com mais tranquilidade. E isso, depois a gente pegou esses post-its e começou a transformar isso em chamado para as pessoas verem que os atendimentos estavam acontecendo e os projetos também estavam acontecendo. Então, empoderar times, no Jürgen Apelo ele fala que é alinhar as restrições, ajudar nas definições, mas eu prefiro resumir da seguinte forma, direcionar o empoderamento. Então, é bom que as equipes tenham o poder de tomar as decisões e fazer as coisas que eles acham melhor, mas você tem que direcionar para eles tomarem as decisões também alinhadas com a empresa. Energizar as pessoas envolver com outras atividades. Então, acho que eu posso falar isso, porque eu já não estou lá, ninguém pode mais me processar, que já faz 5 anos. Uma das vezes eu levei uma garrafa de whisky. Eu não lembro para que entrega que a gente fez lá, que demorou meses para sair, mas saiu. Eu falei, vamos tomar um whisky.
Ou a gente saía para ali comer na barraquinha que tinha churrasquinho de gato, ia lá, pessoal de desenvolvimento, infraestrutura, a gente ficava conversando ali um tempo, ou fazer algumas outras coisas em conjunto. Porque, todo mundo passa mais tempo no trabalho do que com as esposas, maridos, famílias, etc. Então você acaba que, aquele cara mal fala bom dia, você precisa ter uma convivência melhor com ele, porque você não fala bom dia para sua esposa, para o seu marido, para ver o que acontece. Você já toma uma porrada, já sai mordido de casa, já sai dando patada em todo mundo de manhã, quem passa na frente. Então, fazer atividades que não tem... Vocês vão ver, as empresas hoje que adotam Agile, tem um PS3, ou agora PS4, tem um Xbox para a galera jogar videogame. Não é isso que outras atividades que ajudam a energizar as pessoas. É os desafios, melhorar o ambiente de uma forma geral, seja na cadeira, seja no computador, seja... Eles adotavam... Era pistola d'água ou era de flecha? Eu não lembro mais. Era o quê? Solta espuma. E eles gostavam de brincar isso. Outros gostavam de montar depois do expediente, jogar no Steam. Não era Left 4 Dead, acho que era Counter-Strike, eu não lembro. Mas Left 4 Dead. Aliás, esse vício eu nunca tirei da minha vida. Então, energizar pessoas é fazer com que... E isso tem que ser recorrente, porque se isso se perder no momento, tudo aquele negócio da tristeza, rancor, volta tudo. Alinhar as restrições com a empresa, e eu vou contar um exemplo assim, bem prático, que tem a ver com que as restrições com a empresa não estão só ligadas a questões tecnológicas específicas de decisões macro. Na eleição que a gente cobriu, já tem uns 5 anos, 5 anos, eu lembro que a decisão na época nossa era, vamos deixar o pessoal de desenvolvimento de infraestrutura tocar o barco. Só que a gente não foi lá dizer para eles, olha gente, vamos olhar aqui para ver os pontos de falha, e possíveis de falha para a gente não dar problema na eleição. Porque eu imagino, eleição agora, com toda a tecnologia envolvida lá, o processamento acontece em 2, 4, 6 horas no máximo. Então, assim, jornalista já é louco, ensandecido. E ele passa das 8 da manhã no domingo até quase 10 da noite super estressado. Se você não garante que aquele negócio vai funcionar, eles vão matar a gente. E quase mataram. Por quê? Na infraestrutura, tudo funcionou. Porque eu enchi o saco deles, que ainda tinha resquício daquele negócio de ficar com porrômetro neles. Mas a gente cometeu uma falha crucial no desenvolvimento. O que era? O TSE, ele mandava o XML e tinha os campos lá. Só que o TSE, na época, por uma razão qualquer, ou por defeito, ou de propósito, enfim, mandou o XML faltando uma das tags. E isso deu pau no sistema. Então, imagina o seguinte, está lá o jornalista na bancada falando para a TV, e ele tem que anunciar a próxima apuração. O sistema fica zerado. Como é que anuncia? Não anunciou. E aí demorou, depois identificou, fez versão, subiu a nova versão, arrumou. Mas o estresse dos 5, 10, 15, 30 minutos do troço ficar fora do ar, não é que desmotivou, tirou o mérito de tudo que a gente fez anteriormente. Então, para a empresa, tudo que a gente fez de melhorar o orçamento, comprar computador, trazer gente nova, entregar tudo mais rápido, não funcionou, porque o momento mais importante da empresa, a gente falhou. E a gente falhou por causa que a gente não conseguiu alinhar as restrições. Que aí, às vezes, poder... Se você conhece mais, vai lá, senta com os caras e discute para eles entenderem que aquilo que precisa colocar ou um if a mais, ou fazer um tratamento de erro, ou mudar a infraestrutura completamente para poder resolver o problema. E isso aqui é importante porque
como eu disse, a infraestrutura estava tão bitolada que chegou uma vez que os caras falaram assim para mim, vou refazer toda nossa autenticação de rede. Eu falei, mas por que está funcionando? Não, porque isso aqui está uma zona, porque não segue boas práticas. Eu falei, calma, está funcionando. Não, que não sei o quê. Então, o que a gente começou a fazer com isso? Falei assim, é o seguinte, vamos fazer, o pessoal do desenvolvimento já fazia isso, vamos fazer um daily meet aqui todo dia, e aí vamos discutir as ações, como o Scrum faz lá com retrospectiva, etc. As primeiras reuniões, eu juro para vocês que eu queria me matar. Eu queria contratar um psiquiatra para eles, para ficar conversando. Eram 4 horas discutindo. E aí, o que acontecia? Um começava a falar, não, porque fulano deixou de puxar o cabo ali, porque ciclano não subiu o servidor tal, porque fulano cagou o file não sei o quê. 4 horas discutindo isso. E aí, eu deixei eles falar o tempo todo, porque nesse momento eu tinha que ser o facilitador para eles virarem o que eles queriam, que era o tal do AutoOps. O que a gente começou a fazer? Falei assim, vamos discutir as tarefas aqui no Kanban e ver o que vai fazer. Então, o que eles colocaram nas primeiras versões? Colocaram lá 60 tickets, 60 post-its. E é óbvio que ninguém consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eles foram aprendendo no decorrer do tempo de que, em vez de ficar as 4 horas discutindo o sexo dos anjos, se eles discutissem 15 minutos as coisas que eles fizeram mais importantes para os outros saberem e o que eles estavam planejando fazer para frente, já era o suficiente para a coisa funcionar. E levou 3 semanas para isso começar a acontecer. Tanto que na 5ª semana, eles falaram assim, Fike, não precisa vir mais não, tá beleza. Só vem nas reuniões de segunda-feira para a gente discutir o planejamento da semana. E aí a paranoia diminuiu, e eles começaram a ficar menos loucos. É claro que para mim era mais difícil, porque os jornalistas não entendiam o que a gente estava fazendo. Então eu ficava com a parte de tomar porrada por eles. Mas não precisei tomar remédio. Talvez isso tenha me afetado até hoje, mas faz parte. Então o Martin, para mim, ele é sempre um lembrete de que eu, seja no meu trabalho atual ou num projeto que eu esteja conduzindo ou sendo parte de uma equipe, que essas competências todas, ou essas disciplinas, elas são parte importante de eu ajudar a equipe, a empresa ou o meu cliente a ter a melhor coisa que ele precisa e as pessoas e eu me motivar a fazer as coisas melhores para todo mundo e assim todo mundo junto. É claro que isso nunca é tão mágico como eu estou falando e sempre tem dor, mas é importante que a gente entenda quais as limitações e como é que a gente faz para superar. Então, de novo, foi uma experiência muito fantástica que chegou um ponto que as equipes, eu não precisava, como gerente de TI, ir lá falar com o gerente da outra área ou com o coordenador da outra área para que resolver um problema. As equipes já iam lá, conversavam com eles, entendiam os problemas e traziam as demandas e resolviam as coisas. Mas para chegar nesse ponto foi com muita dor e sofrimento. Mas o ponto principal para mim é isso aqui. Na época, era na 2008, 2009, o Flickr lançou a primeira vez o termo DevOps. E as primeiras vezes que a gente começou a discutir DevOps, acreditem, os caras queriam um matar o outro. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, em vez de colocar uma parede grande aqui, vamos colocar só uma baixinha. Então, se o cara quiser pular de um lado para o outro, conversar, fica mais fácil. No primeiro foi levanta a cabeça e dá um grito, mas o fluxo e a comunicação começou a melhorar assim significativamente, porque hoje o DevOps virou um buzzword, então tem gente que fala, não, eu sou DevOps. Mas para mim DevOps é uma prática que está ligada a Agile, que por mim é o seguinte, é uma atividade, é um processo que você tem, que você adota que você quer eliminar. Quando você acabou com o DevOps, quer dizer que a infraestrutura já está funcionando com orquestração, já tem Jenkins para fazer continuous delivery, os releases estão acontecendo, os deploys acontecem o tempo todo, os usuários estão sabendo o que está acontecendo. Então, DevOps não é só
bota os dois para falar ou destrói o desenvolvimento ou a infraestrutura e agora transforma numa coisa só. E aconteceu várias coisas legais, que o pessoal era discutir tecnologias que algumas vezes eu ficava espantado, porque eu falei assim, porra, os caras estão falando coisas que é muito ponta da tecnologia. Então, na época, já se discutia como implantar Scala, como usar Chef ou Puppet, como usar sistemas de orquestração de virtualização. E a gente começou a apontar uma proposta de construção de um barramento de serviços lá, mas, que eu acabei saindo antes de isso andar para frente, mas a ideia era que meu entendimento depois era que se eu saísse com mesmo com os erros, se eu fosse para deixar alguma coisa, era que eles tivessem condições de todas as coisas que a gente fez, eles conduzirem pelas próprias pernas e sem o clima do anterior quando eu peguei. Uma das coisas que eles adotaram era que achei bem bacana a gente não tinha o papel do DBA especificamente, ou o papel do cara do Scrum Master. Você é o Scrum Master. Então tinha um rodízio, não funcionava 100%, mas já tinha um rodízio de quem era o arquiteto, quem cumpria a função de DBA. É óbvio que a gente sempre recorria a quem sabia mais, mas sempre tentava rodar isso. Então, na infraestrutura não tinha DBA. Quem mais mexia com isso era um cara que estava na equipe de desenvolvimento, mas sempre o pessoal de infra tentava resolver isso compartilhando conhecimento. Ou o Scrum Master tentava rodar um pouco o papel, de, em vez de ser o líder da equipe, ser um outro cara. E essa parte é a parte mais difícil, que tá, o que você está falando é fantástico, mas tem gente que não se adapta nesse processo que você está falando. E tem gente que não consegue se adaptar ao processo de Scrum, de DevOps, nenhuma prática de Agile. Como é que você faz? Cara, não tem jeito. Demite ou põe outra função. A gente teve que fazer isso. Porque na verdade foram eles, essas pessoas tumultuavam muito o clima, porque elas não queriam colaborar não tinham confiança nas outras pessoas, as outras pessoas não queriam eles nos times, e aí a melhor solução era o que no governo o pessoal chama muito de cair para cima. Uma delas caiu para cima, então foi promovida, as outras foram mandadas embora. É difícil. E eu te confesso que mandar a gente embora não é das coisas mais fáceis, mas ter que lidar com caos é melhor que mandar embora a pessoa e ela ter condição de arrumar outra oportunidade mais condizente com o que ela acredita, de vida, filosofia de trabalho ou condição, do que a gente ficar ali vivendo aquele ambiente de perpétuo de caos e terrorismo e espionagem entre as pessoas. Então, o que serve de dica e o que me fez entender que o que eu estava fazendo junto com as pessoas lá e que elas estavam fazendo, que era o Management 3.0, pelo menos uma parte do que das práticas de Management 3.0, foram esses dois livros. Os dois são do Jürgen Apelo, então Management 3.0 e How to Change the World. Eu recomendo o How to Change the World, se eu não me engano, é um e-book grátis que vocês podem baixar. E o Management 3.0 só é encontrado em inglês. Mas eu recomendo fortemente que vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso, porque Management 3.0 não é só relacionado a se eu sou líder de equipe ou chefe, como é que eu lido com as pessoas, mas como as próprias pessoas das equipes, junto com as práticas de Agile, podem se tornar melhor e fazer uma gestão melhor delas e da empresa. Então, acho que se vocês conseguiram sobreviver a isso, a gente pode abrir para perguntas, ou pode ir almoçar, ou pode tomar um café, tomar uma cerveja. Mais tarde. Perguntas, dúvidas? Eu queria que um rapaz que está ali, que participou desse processo, ele comentasse se eu deixei de faltar alguma coisa, ou se o que eu estou dizendo está errado. Opa, susto. A captação está bem alta.
Não, não é isso aí. Acho que uma das coisas que acho que só faltou uma coisa que era a questão da filosofia, que era um pouco que consome as equipes. Quando chegava um problema, a tendência no início era falar assim, olha, isso aí tu resolve lá com a infraestrutura, isso aqui tu resolve lá com o suporte. E uma das filosofias que mudaram muito, além da prática ágil, era não importa como o problema chegava para a gente, a questão era que nós tínhamos que se responsabilizar por esse problema, mesmo que se fosse, no caso lá do desenvolvimento, fosse de infraestrutura, nós falávamos assim, segura um momento, nós vamos ver o que está acontecendo, fazemos todo esse trabalho que era, por exemplo, que era para ser suporte, para depois entregar. Ah, mas aí você não está pegando competência de outra equipe? Na época, dentro de um ambiente caótico, a única situação de você dar algum agrado para o teu cliente, para ter essa visão de cliente, era assume a responsabilidade do problema, resolve junto com as equipes e depois dá o feedback. Quando a gente passou a falar que não era mais problema de fulano ou de Beltrano, acho que a comunicação com a empresa melhorou muito e aí a gente teve esse retorno dos usuários que legal, parece que as coisas estão funcionando agora, mas na verdade nada, cada profissão tinha lá a tua responsabilidade, mas tu não ficava embarreirando ou roteando o problema, e isso foi talvez o maior ganho, que isso permanece até hoje, embora isso se descontrói com a questão de tickets, né? O ticket faz essa divisão dando papéis às pessoas, mas o usuário quer o problema dele resolvido, ele não quer saber se ele ligou para o desenvolvimento, para o suporte ou para a infraestrutura. Então, a ideia do tal do canal único, na verdade, é que todo mundo lá é canal único. Então, se você pegou alguém no corredor, ouve as lamentações, pega e leva lá para a área correta e depois deixa a pessoa entrar em contato. Ela vai abrir o ticket, a área vai se responsabilizar, mas não se isentar do problema. Porque se tu falar que lá que tem... se você agir como 4 TIs dentro de uma empresa, essa dor ela volta. Então, assim, seja uma TI, não importa, não quero saber da infraestrutura, vai lá e recebe essa informação, isso funciona muito bem até hoje. Antes era só o wiki, todo mundo chegava lá e dava porrada em cima do cara, hoje pode chorar com qualquer um, que as pessoas vão ouvir, vão levar para a área e vão tentar resolver. Então, isso talvez é uma herança que nasceu lá e ficou forte até hoje. Eu acho que dificilmente vai mudar. Processos podem mudar, a metodologia pode mudar, pode sair de Scrum, pode ir para Lean, mas a ideia, eu acho que isso fica meio enraizado. TI não funciona sem isso mais lá. Câmbio. Conforme ele falou, todo mundo resolveria assumir as dores da equipe. Isso não gerou muito conflito entre as equipes? Você está tentando passar por cima do meu departamento, não existia morte, ameaça, povo querendo se jogar do prédio, enfim? Aconteceu várias vezes. Mas acho que o ponto que o Fernandão colocou é que isso é um processo. Então, no começo sempre tem estresse, sempre tem ciúmes, e continua existindo. Mas o ponto é assim, eu contei a dor da eleição, mas no final, no segundo turno, foi fantástico o que a gente fez. Fantástico. E todo mundo se reconheceu como parte daquele desafio, daquele trabalho. Então, não é fácil. Lidar com código sempre é mais fácil. Lidar com computador é sempre mais fácil. Mas tentar tirar o problema assim, a culpa é sua. Não, beleza, deu merda. Vamos ver como é que a gente resolve, depois ver como a gente melhora. Eu acho que isso é um ponto principal. Acho que tem que ser a última pergunta. Ô, Fernando, eu estava aqui pensando que a gente está no 16º FISLE, e quando a gente começou a vir aqui, éramos todos técnicos, e 16 anos depois... então vou sair de frente da caixa aqui, pronto. E tem um slide aí que você passou, que é a questão de um bom técnico virar um mau gerente. Estamos todos a caminho de se tornar gestores, ainda temos caminho para uma carreira em Y. Como é que se enxerga essa questão dos técnicos que há 16 anos atrás estavam começando a carreira e hoje ou são especialistas, ou estão a caminho, ou já estão, ou viraram maus gestores? Isso faz parte das pessoas, da vida. Tem alguns que vão mudar como eu mudei, e tem outros que é da nossa época que
ficaram para trás. Não tem solução mágica. Interessante que na época eu tinha eu esqueci o nome dele, mas o seu Jorge, ele tinha 60 e poucos anos e adotou tudo que a gente fez. Tudo. Então, às vezes, a pergunta talvez seja, bom, importa a idade? Não. Importa onde ele está? Qual é o conhecimento? Não. Importa a disposição em mudar, não o quanto conhecimento técnico ele tem. Ou o legado que ele já teve. Não sei se responde. Então, obrigado, gente. Opa, vamos falar aqui que eu preciso liberar a sala? Pode ser? Beleza, obrigado, gente.